Shalom, amado irmão, amada irmã, de novo aqui, sempre te esperando, nos prestigiando nesse programa Sabedoria Bíblica, que vai ao ar todo dia aqui na rede Alfa Ômega, às 15 horas e às 22h30. Hoje nós vamos falar de algo a qual é necessário ter fé. Atos, capítulo 7, versículo 9. E eu vou trazer um título para essa reflexão, dizendo assim: mas Deus. O que eu quero dizer com isso? Há uma série de situações no nosso caminhar em que parece que há algo predestinado a ser algo negativo para a nossa vida, para o nosso caminhar. Parece até que já temos em várias situações uma sentença declarada: olha, você vai perder essa, você não vai conseguir avançar. Quando nós entendemos que Deus é o Senhor da nossa vida, é Ele que tem o governo absoluto a nosso respeito, porque todos nós devemos lembrar de que um dia Ele morreu na cruz. E essa posição de Jesus em relação a nós nos permitiu hoje sermos dele. Ele é o senhorio da nossa vida. Então nós temos sempre que entender que a última palavra a nosso respeito será dada por Deus, a despeito de que como se desenha tal situação. Porque Deus tem uma prerrogativa junto a si, que é do nada, de repente, Ele faz tudo. Daquilo que não existe, Ele cria, como que num passo de mágica, porque Deus tem todo o poder para transformar as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo poder é dado a Ele. O inimigo das nossas almas, ele pensa que ele pode frustrar os planos de Deus na nossa vida, mas como diz o texto lá em Atos capítulo 9, diz assim, olha, o diabo pensou que poderia parar o plano de Deus, vírgula, mas Deus, aí essa vírgula e essa expressão, mas Deus, vem determinar que Deus não concordou com aquilo que o nosso inimigo pensava a nosso respeito. Deus sempre vai ter uma palavra contraditória àqueles que nos querem mal, porque nós somos filhos de Deus. Jesus morreu por nós, nos resgatou, e hoje nós temos sempre que acreditar que a qualquer momento Deus vai mudar as circunstâncias. Existe um salmo muito marcante que ele diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã, Deus transforma todas as coisas. Às vezes o nosso caminhar está recheado disso, de situações negativas, de choro, de fracasso, mas nós temos sempre que entender que amanhã você pode sofrer a noite inteira, mas amanhã sempre pertence a Deus. E Ele pode vir com uma manhã totalmente diferente do que foi a noite. E se você crê nisso, pela manhã Ele constrói algo novo que modifica completamente o teu estado de negativismo, de derrota. Então, acredite nisso. Nós temos uma passagem bíblica que ela retrata bem o que eu estou dizendo. Vocês conhecem a história de José do Egito. Vocês conhecem como seus irmãos morriam de inveja dele e longe dos olhos do seu pai, eles venderam José. A princípio não era nem uma venda, eles trabalharam no sentido de matar José. Mas aí houve a intervenção de Deus e não foi permitido matar a ele. Depois foi a venda dele. Então todo o complemento da história de José era o pior possível. Vendido como escravo, poderia ter o futuro da sua vida de uma forma desesperadora. Mas Deus interviu em sua vida
como diz lá em Gênesis capítulo 37. E nós vemos de uma situação de prisioneiro largado numa cela fria, ele veio se transformar no governador de todo o Egito. E o Egito naquela época, vocês conhecem a história bíblica, era a nação que dominava o mundo. Então, de prisioneiro ao segundo homem de importância em todo aquele império daquela época. Então, vocês podem ver que a vida de José, ela tinha uma sentença declarada sobre a vida dele. E não era uma sentença boa, era uma sentença de condenação, de uma vida de tristeza, de uma vida de escravidão para todo sempre. Mas Deus tinha um plano na vida desse jovem. E, portanto, a condição de prisioneiro para a condição do segundo homem mais importante em todo o império egípcio é a prova cabal que nós todos temos que entender que a palavra final sempre vai caber a Deus a nosso respeito. Muito bem. Ele pensou que poderia parar o povo de Deus, mas Deus, Efésios capítulo 2, versos 3 a 6. Aqui nós temos de novo uma situação em que o povo de Deus, no confronto, estava predestinado à derrota, e nós vemos aqui Paulo dizendo ao contrário, que Deus tinha prerrogativa de interferir. E isso é importante, quando nós somos de Deus, nós permitimos a Ele essa interferência, porque essa interferência vem carregada sempre de um agir de Deus no sentido de mudar as coisas que estavam diante de nós. Então eu quero te dizer, e usar uma expressão mesmo como um profeta de Deus, você tem que acreditar que nos piores momentos da sua vida, há sempre um fato novo que Deus tem preparado para mudar toda a circunstância a teu respeito. Basta que você creia, basta que você admita a interferência de Deus, porque existem pessoas que quando chegam numa posição de confronto, de dificuldades, eles querem assumir para si a força para lutar contra isso, e muitos acabam experimentando a derrota. Mas quando deixamos Deus agir, aí há uma absoluta certeza que Deus vai mudar todas as circunstâncias e Ele nos trará a vitória. O inimigo vai com a permissão de Deus até um ponto em nossa vida. Nós conhecemos, por exemplo, a história de Jó. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde dele, na família dele, nas finanças dele, mas chegou um ponto que Deus falou, agora chega, você foi até onde eu permiti. E assim também é na nossa vida. Deus às vezes permite percalços em nossa vida, mas você tem que entender que tudo isso é permissão de Deus. Há um ensinamento atrás dessas dificuldades. E o maior dos ensinamentos é acreditar que Deus sempre terá um momento mágico para mudar as coisas que estão não dando certo na nossa vida. Acredite isso. E por fim, existe um texto em Romanos capítulo 8, no verso 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que o título é bem motivador, né? Se Deus é por nós, quando Ele age em nosso favor, não há ação das trevas, não há fato contraditório que irá nos impedir de sermos vencedores. Então eu quero deixar essa pequena reflexão com entusiasmo para a tua vida, em especial você que está vivendo dias difíceis. Acredite mesmo, Deus já tem pronto uma mudança drástica no teu viver para que você mude esse quadro de derrotado para um quadro de vitorioso. Mas é necessário deixar Deus agir, ok? Deus te abençoe, até o próximo programa, em nome de Jesus.